Bom dia, queridos alunos, tudo bem? Aqui quem fala é o professor Luiz Felipe de Física e eu quero pedir o seguinte, que hoje vocês prestem muita atenção nesse slide aqui, que eu tive muitas perguntas sobre dúvidas do movimento acelerado e do retardado, ok? Reparem que aqui nós temos a aula 2. Quem ficar com alguma dúvida aqui, vá no YouTube, na minha página, assista a aula 1, para depois vir assistir a aula 2 do movimento uniformemente variado. Lembrando que não deixe de seguir a página, tá aqui abaixo aqui, ó, de onde você assiste, e também quem gostar da aula, por favor, dê uma curtida, pode tirar dúvida lá nos comentários, ok? Bem, vamos começar então. O que nós temos aqui então, gente? Nós vamos estudar o movimento uniformemente variado. Lembrando que esse movimento ele é caracterizado pela grandeza aceleração, não é isso? E essa grandeza aceleração, o que ela faz, gente? Ela faz com que a velocidade ela se altere no decorrer do tempo. Ou seja, ela dita como que a velocidade vai mudar no tempo. Lembrando que a unidade de medida de aceleração no sistema internacional é de metros por segundo ao quadrado, mas pode ser qualquer uma de distância dividido por qualquer uma de tempo ao quadrado, ok? A do sistema internacional, que inclusive nós mais iremos utilizar, é metros por segundo ao quadrado. Bem, gente, lembrando que, rapidinho, ó, a aceleração escalar é a taxa de variação da velocidade numa unidade de tempo, ou seja, ela dita como que a grandeza velocidade está se alterando no tempo, tá? Exemplo, se o móvel tem uma aceleração de 5 metros por segundo ao quadrado, isso quer dizer o quê? Que a cada segundo a velocidade dele aumenta 5 metros por segundo, tudo bem? E continuando, quando o intervalo de tempo, galera, dessa fórmula aqui, ó, a aceleração é ΔV sobre ΔT. Quando o intervalo de tempo é muito pequeno, ou seja, nós dizemos que o tempo ele tende para zero, tá? A variação do tempo tende a zero, limite, não é isso? Nós não vamos ter aceleração média, e sim nós vamos ter a chamada aceleração instantânea. O que é a aceleração instantânea? É a aceleração que o móvel possui em determinado instante, ok? Bem, a aceleração, então, ela dita como que a velocidade varia a cada segundo. Continuando, nossa aceleração, gente, ela pode ser tanto positiva quanto negativa. Quando positiva, ela faz com que a velocidade aumenta. E quando negativa, ela faz com que a velocidade diminua, ok? O detalhe é, quando a aceleração é zero, qual movimento é que nós temos, gente? Qual que é o único movimento possível sem força resultante? É o movimento uniforme. É o único movimento em que a aceleração vale zero, ok? Movimento uniforme. Bem, continuando, vamos lá. O grande cuidado aqui, gente, por isso que eu já estou começando com esses, fazendo essa revisãozinha aqui. Os alunos tiveram muita dificuldade em identificar e diferenciar acelerado, né, do retardado. Gente, está aqui, ó, acelerado do retardado. Muitos alunos acham que para ser acelerado, basta a aceleração ser positiva. Isso é um erro muito grave, gente. E para ser retardado, basta a aceleração ser negativa. Outro erro grave. Você só consegue analisar acelerado e retardado se você souber o sinal da velocidade e o da aceleração, ou seja, pelos sentidos do movimento. Vamos lá. Olha só. Gente, quanto que o movimento é acelerado? Ele é acelerado, gente, quando o sinal da velocidade e da aceleração, eles tiveram o mesmo. Como assim? A velocidade positiva, a aceleração também positiva, ou velocidade negativa e aceleração também negativa. Isso indica que ambos estão no mesmo sentido. E no slide seguinte nós vamos ver a consequência disso. Mesma ideia por retardado. Quando que o movimento é retardado? É naquele instante em que o problema te perguntar, você olha o sinal da velocidade e olha o sinal da aceleração. Se os sinais forem contrários, quer dizer o quê? Um positivo, o outro negativo, ou velocidade negativa e aceleração positiva, quer dizer que o movimento ele é do tipo retardado, ok? A consequência disso, matematicamente, é bem simples, galera. Quando o módulo da velocidade, quando o módulo da velocidade aumenta, o movimento é acelerado.
Quando o módulo da velocidade diminui, o movimento é do tipo retardado, ok? Simples, só analisa o módulo da velocidade, a intensidade. Bem, vamos agora para alguns exemplos rápidos. Exercício então resolvido aqui, gente, vamos lá. No instante t1 igual a 10 segundos, a velocidade escalar de um móvel é v1 igual a 5 metros por segundo. No instante t2, 16 segundos, a velocidade é de 23 metros por segundo. Qual é a aceleração escalar média nesse intervalo aí então? Gente, a aceleração escalar média, nós acabamos de ver a fórmula, ó, é calculada como sendo ΔV sobre ΔT. Bem, o que é ΔV? É a velocidade final, no caso aqui é o que ele chamou de V2, menos a velocidade inicial, que é o V1, sobre o tempo final, que é o T2, menos o tempo inicial, que é o T1. Substituindo aqui, ó, vamos lá, quem é o nosso V2? Nosso V2 está aqui, ó, 23. Menos o V1, nosso V1 está aqui, ó, 5 metros por segundo, sobre o tempo final, está aqui, 16. Menos o tempo inicial, que está aqui, é o 10. Bem, 23 menos 5, nós temos 18. Sobre 16 menos 10, nós temos 6. Então, ó, a aceleração ela é igual a 3 metros por segundo ao quadrado. Reparem que nesse movimento aqui, nesse problema aqui, é do tipo acelerado entre 10 e 16 segundos. Por quê? A velocidade ela é sempre positiva e a aceleração ela é constante e também positiva. Ambos com o mesmo sinal. Conclusão, movimento é do tipo acelerado. Ok? Sempre farei essa análise com vocês. Bem, próximo exemplo aqui, gente. Esse nosso próximo exemplo aqui, ele diz o seguinte, que um ônibus com velocidade de 54 km por hora, ó, é freado parando. Então, aqui nós temos nossa velocidade inicial e aqui nossa velocidade final em 5 segundos, ou seja, um intervalo de tempo de 5 segundos. Qual é a aceleração escalar média da freada em metros por segundo ao quadrado? Ora, para eu achar a aceleração em metros por segundo ao quadrado, minhas velocidades têm que estar em metros por segundo e meu tempo em segundo. O tempo já está em segundo. No entanto, a velocidade inicial, ela não está em segundo, ó, ela está em quilômetros por hora. Então, para começarmos a resolução do problema, vamos primeiro transformar de quilômetros por hora para metros por segundo. Basta dividir por 3,6, o que nos dá 15 metros por segundo. Ok? Então, vamos lá. A aceleração média é ΔV sobre ΔT, que é igual a ΔV, velocidade final. O final é o zero. 0 menos o inicial, que em metros por segundo vale 15, sobre o tempo, que é 5. Então, ó, nossa aceleração aqui vai dar menos 15. Menos 15 sobre 5 vai dar menos 3 metros por segundo ao quadrado. Gente, esta é a nossa aceleração, ok? Menos 3 metros por segundo ao quadrado. Só escrever aqui de novo, um tamanho menor para caber direitinho. Bem, gente, então, continuando aqui, ó. Nossa aceleração, então, é menos 15 sobre 5, o que nos dá menos 3 metros por segundo ao quadrado. Bem, a velocidade no problema ela é sempre positiva, embora ele chegue a zero, né? Ele sai de 54 e vai para zero. Enquanto isso está acontecendo, a velocidade é sempre positiva. E a aceleração ela é negativa. Velocidade e aceleração, sinais contrários. O movimento, então, ele é retardado. Ok? Bem, continuando. Agora vamos para o movimento uniformemente variado. Gente, rapidinho. No movimento uniformemente variado, a aceleração ela é constante. Se a aceleração ela é constante, o que isso quer dizer, galera? Que em qualquer instante a aceleração tem sempre o mesmo valor. Ou seja, a aceleração instantânea sempre vai coincidir em valor com a aceleração escalar média. Ok? Então quer dizer que a nossa velocidade ela muda de maneira padronizada no mesmo intervalo de tempo.
muda de maneira uniforme, ok? Bem, no slide anterior, né, na aula 1, nós trabalhamos essa função horária aqui da velocidade, onde o V0 é a velocidade inicial, o A é a aceleração, o T é o tempo. Isso nos fornece a velocidade no instante em que nós quisermos, ok? Bem, vamos fazer então um exercício aqui breve, rápido, ok? Que trabalha essa função já montada. Repare que ele já nos deu a função horária montada. E aqui do lado ele coloca que está tudo no sistema internacional, em parênteses. Ó. Quer dizer que a nossa velocidade está em metros por segundo, o tempo está em segundo, a aceleração metros por segundo ao quadrado. Ok? Letra A. Ele quer que você identifique quem é a velocidade inicial e a aceleração. Como a fórmula já está montada, ó, a função horária é essa. Ele já nos deu montada. Então é só a gente identificar quem está no lugar de quem. Repare, o menos 2 está no lugar do V0. Então isso quer dizer que a velocidade inicial vale menos 2 metros por segundo ao quadrado. Ou metros por segundo, só. A aceleração vale 5 metros por segundo ao quadrado. Reparem que no instante inicial a velocidade é negativa e a aceleração é positiva. Começa com o movimento retardado. Ok? Letra B. O que ele quer na letra B? A velocidade no instante 3. Vamos calcular então, utilizando a função que ele já nos deu montada, ó. No instante 3. No lugar do T, vou colocar o 3, ó. Então vai ficar aqui menos 2 mais 15. Menos 2 mais 15. Menos 2 mais 15 vai nos dar mais 13 metros por segundo. Reparem que nesse instante 3, a velocidade já está positiva juntamente com a aceleração. Ou seja, o movimento já é acelerado. C. O instante em que o móvel muda de sentido. Gente, o instante em que muda de sentido é o instante em que a velocidade se torna zero. Quer dizer que ela está deixando de ser positiva e passando a ser negativa. Ou seja, ele está no sentido negativo, para e vai para o sentido positivo. Vamos usar a função horária colocando zero no lugar do V. Ó. Zero igual a menos 2 mais 5t. 2 tá negativo, 5t está positivo, eu passo para lá cá, negativo. Menos 5 está multiplicando, eu passo dividindo. Menos 2 sobre menos 5, menos com menos mais, o que nos dá o valor de 0,4 segundos. Então ele levou 0,4 segundos para parar e mudar de sentido. Ok? Bem, gente, mais um exercício resolvido. Eu sempre vou sugerir para você pausar, tentar resolver e depois assistir a minha resolução, ok? Bem, gente, nesse segundo exercício aqui, que envolve a função horária da velocidade, o que nós temos aqui? Um móvel parte do repouso. Então, quer dizer que a velocidade inicial vale 0, ok? Sendo acelerado constantemente, ou seja, a aceleração ela não muda, é constante. É um exemplo de movimento uniformemente variado. Aceleração constante. Que velocidade escalar é atingida após 2 minutos e 5 segundos? Bem, 1 minuto tem 60 segundos. 2 minutos terão 120. Com mais esses 5 aqui, então nós teremos um total de 125 segundos. Ok? E ele quer que nós fornecemos a velocidade em quilômetros por hora. Então vamos começar. Função horária da velocidade, V igual a V0 mais AT. Bem, a velocidade inicial, ela vale 0. A velocidade inicial vale 0. Mas a aceleração vale 0,8. Ele quer o tempo. O tempo também ele nos deu, né? Vale 125 segundos. Isso nos dá a velocidade. Bem, 0,8 vezes 125. Quanto que dá isso daqui? Coloca ó, 8 sobre 10, 0,8 vezes 125. Ok? 12,5 vezes 8, o que nos dá 100 metros por segundo. Ok? Gente, 100 metros por segundo em quilômetros por hora, basta eu multiplicar por 3,6. Ok? 100 vezes 3,6 é uma velocidade de 360 km
quilômetros por hora, ok? É lógico que isso aqui é velocidade de carro de Fórmula 1, não é isso? E uma aceleração relativamente baixa aí. Bem, gente, continuando então no conteúdo, o que nós temos aqui? O gráfico. Aqui é a parte mais importante da aula, então presta atenção, gente. Toda vez, independentemente do movimento, pode ser qualquer movimento, que você tenha o gráfico da velocidade em função do tempo, ó, pode ser qualquer movimento. O que acontece? Se você calcular a área do gráfico, ó, se você calcular essa área aqui, que no caso tem uma forma de trapézio, o que você está calculando matematicamente? Isso é equivalente ao ΔS. Reparem aqui, ó, até lá embaixo, tá? Aqui, ó, se você calcular essa área aqui, ó, sempre com base no eixo do T, tá? O gráfico até o eixo T. Você vai ter o ΔS, ok? A variação do espaço. Então, a parte mais importante, calculou, teve o gráfico, velocidade em função do tempo, verifica as unidades medidas, estão se correspondendo, que o caso aqui eu já coloquei, se correspondendo, velocidade em metros por segundo e o tempo em segundos. Calculei essa área, gente, eu tenho a distância percorrida, ok? Isso facilita bastante em muitas questões, principalmente no Enem, ok? Bem, calculando essa área aqui, gente, de forma genérica, você tem um ΔS. E você chega nessa expressão aqui, ó, que nós iremos trabalhar na aula de hoje, que é a função horária do espaço. Gente, esta é uma função do segundo grau, ok? Em um próximo momento nós vamos trabalhar o gráfico disso. Mas olha só, uma função do segundo grau, o gráfico tem sempre formato de parábola, ok? Parábola. E um detalhe importante, o que é o S0, gente? O que é o S0? Posição inicial. O que é o V0? Velocidade inicial. T é o tempo. A aceleração, ok? E o que acontece? Sabido isso tudo aí, nós teremos, galera, ó, a posição no instante que a gente quiser. A gente vai ter uma função que vai nos dar a posição de um móvel em qualquer instante, ok? Bem, a função horária, então, do espaço, nós faremos agora uma questão com muita calma. Vamos aprender a montar e identificar cada termo dessa função aqui no próximo slide. Olha só. Gente, exercício resolvido. Vamos lá. Ele novamente já me deu a função do espaço montado. Ó. Um ponto material obedece à função horária S igual a menos 30 mais 5t mais 5t ao quadrado. Ele quer saber o instante em que passa pela origem. Gente, o instante que passa pela origem é quando a posição do móvel for 0. Então, nós vamos colocar o 0 no lugar do S. Ó. Teremos isso, ó. Temos isso daqui, gente. Menos 30 mais 5t mais 5t quadrado. O que isso daí é uma equação do segundo grau. Como que se resolve a equação do segundo grau? Utilizando fórmula de Bhaskara. Vamos lá, delta. Delta é b ao quadrado menos 4ac. Quem é o a, gente? O a da fórmula de Bhaskara é o termo que multiplica o t quadrado, tá? O termo quadrático. O b é o que multiplica o termo elevado a 1 aqui, que é o t. E o c, ele está sozinho. Vamos voltar no slide anterior aqui, ó. Reparem que na função aqui, ó, quem é o a para a equação? Quem é o a para a fórmula de Bhaskara, gente? O a para a fórmula de Bhaskara é a aceleração dividido por 2. Quem é o b para a fórmula de Bhaskara? É o V0. E quem é o c para a fórmula de Bhaskara? No caso aqui, né? Igualando aqui a 0, nós teremos lá o S0, ok? Bem, gente, aqui então, vamos lá. O b, gente, o B é o 5, tá? Menos 4. Quem é o A? É o mais 5 ali do termo quadrático. E o C é o menos 30, ok? Delta é igual 5 ao quadrado, 25, menos com menos dá mais, 4 vezes 5, 20, 20 vezes 30, 600, que dá 625 o nosso delta. Bem, tranquilo, né? Delta, onde tem um quadrado perfeito, dá 25,
que vai nos permitir achar dois tempos aqui, gente, o T1 e o T2. Vamos lá. Agora a fórmula de Bhaskara nos diz que menos B mais ou menos raiz de delta sobre 2A. Não é isso? Bem, menos. Quem é o B? O B, lembrando, é o 5, né? Mais ou menos. Raiz de delta. 625, gente, raiz de 625 é o 25, tá? Sobre 2A. 2 vezes o A que vale mais 5, então. Aqui, ó. Então, nós vamos ter aqui o T1 e aqui nós vamos ter o T2. Vou fazer aqui rapidinho. Quem tiver dúvida, para o vídeo e faz aí com calma no papel. Bem, o que está acontecendo aqui? Menos 5 mais 25, vai dar 20 em cima, sobre 10. 20 sobre 10, 2 segundos, ok? Então, ele passa pela função horária no instante 2 segundos. E, quando for negativo, menos 5 com menos 25 dá menos 30. Menos 30 sobre 10 dá menos 3 segundos. Menos 3, gente, é um tempo negativo. Considerando que o tempo aqui só começa do zero, isso aqui é um valor matematicamente possível, só que fisicamente inviável, ok? Então, a resposta da nossa questão é única e exclusivamente 2 segundos. Se por acaso tivesse dado dois tempos positivos, indicaria que ele passou 2 vezes pela posição zero. No caso aqui, ele só passou uma, porque o outro tempo é negativo. E na letra B ele quer o quê? Função horária da velocidade. Bem, a função horária da velocidade é essa daqui. O que nós vamos ter que fazer então? Identificar no que ele nos deu aqui em cima a velocidade e a aceleração. A velocidade já está direto aqui, ó, vale 5. Agora o maior cuidado é aquele que é a aceleração. Gente, o 5 aqui, ó, ele não é aceleração. O 5 é aceleração sobre 2. Então a aceleração sobre 2 tem que dar 5. Então, qual o número que dividido por 2 dá 5? É o 10. Então, nesse problema, a aceleração do móvel é de 10 metros por segundo ao quadrado, ok? Então, esta é a função horária da velocidade. Bem, continuando, o instante em que muda de sentido. Vamos voltar no slide anterior. Nosso funcionário é 5 mais 10t. Então, vamos lá. O instante em que ele muda de sentido, né? 5 mais 10t. Como nós vimos anteriormente, o instante em que ele muda de sentido é o instante em que a velocidade final vale 0. Vamos colocar 0 aqui, igual a 5 mais 10t. Não é isso? Vamos passar esse 5 para lá. Vai ficar menos 5 igual a 10t. 10 está multiplicando, passa o quê? Dividindo. Gente, reparem que... 0,5 não, 0,2. Reparem que... É 0,5 mesmo. O tempo deu... O tempo deu negativo. Gente, tempo negativo fisicamente não é viável, ok? Então, esse valor aqui, ele não faz sentido para a gente nesse momento. O que faz toda a lógica quando você analisa a questão. Vamos voltar aqui nos slides, olha só. Gente, ele já começa com velocidade 5 e a aceleração dele é positiva. Então a tendência é que a velocidade dele fique cada vez maior. Em nenhum momento ele vai passar pelo zero, porque ambos já começam positivo, ok? Matematicamente nós achamos aquele valor, mas que fisicamente não faz sentido algum. Bem, agora ele quer saber a velocidade escalar média entre o 0 e o 3 segundos. Gente, no movimento uniformemente variado, nós temos um jeito especial de calcular a velocidade média. Ó. Como que nós podemos calcular a velocidade média aqui? É a velocidade inicial mais a velocidade final sobre 2. A inicial nós já temos. Ó. A inicial, vou pegar aqui já esse valor que está aqui da equação, ó, vale 5. Então nós já temos a inicial. O que nós vamos ter que fazer então? Que é no instante 0. Descobrir a velocidade no instante 3. Vou pegar esse cantinho aqui e calcular a velocidade no instante 3. Olha só. V igual a 5 mais 10 vezes 3. V igual a 5, 10 vezes 3, 30, né?
35 metros por segundo. Ou seja, a velocidade dele saltou de 5 para 35 sobre 2, entre 0 e 3. Então, a velocidade média dele é 40 sobre 2, o que nos dá 20 metros por segundo. Ou seja, entre 0 e 3 segundos é como se ele vai percorrer a mesma distância que se ele estivesse com a velocidade de 20 metros por segundo constante, que daria 60 metros. Ok? Bem, mais um exercício aqui, agora com um nível de complexidade maior, uma questão de encontro. Lembrando que, como é que se resolve questão de encontro? Faz a função horária do primeiro móvel, faz a função horária do segundo móvel, de acordo com os movimentos de cada um, e iguala uma com a outra, para você achar o instante do encontro. Então, vamos lá, rapidinho. Dois pontos materiais, A e B, partem do mesmo ponto. Então, eles começaram do mesmo local. Como ele não deu onde é que é, vamos considerar esse local como sendo zero. Então, os dois começaram do zero, ok? No instante t igual a zero. O móvel A mantém a velocidade escalar constante. Informação preciosa. Se a velocidade do A é constante, então quer dizer que o movimento no móvel A é do movimento do tipo uniforme, ok? O móvel B, ele parte do repouso, velocidade inicial zero, e mantém com a aceleração constante de 0,2. Ou seja, o movimento do B já não é uniforme. O movimento do B é movimento uniformemente variado. Primeiro passo, vamos fazer a função horária de cada um, ok? Aí depois ele diz, sabendo que ambos percorrem a mesma trajetória, no mesmo sentido, determine. Então, ó, a velocidade dos dois estão no mesmo sentido. Vamos considerar esse sentido como sendo positivo, os dois positivos. O instante em que B alcança o A. Vamos lá, montar primeiro a função horária do móvel A, da posição, tá? A função, como o movimento dele é uniforme, esta é a função horária dele. Vamos substituir o que nós temos. Como eu já disse, vamos considerar a posição inicial como sendo zero. A velocidade do A ele nos deu e disse que é constante igual a 10. Então, a função horária do A é 10 t. Esta é a função horária do A, 10t. E a função horária do B, gente? A função horária do B, de acordo com o movimento dele. O movimento dele já é um pouquinho mais complexo. É uniformemente variado. Bem, posição inicial do B é o mesmo inicial do A. Consideraremos zero para os dois. A velocidade inicial do B é zero. Então, esse termo aqui, ele some, ó. Ele sai, zero. A aceleração vale 0,2 t quadrado sobre 2. Simplificando o 0,2 com 2, nós vamos ter, então, que a função horária do B é apenas 0,1 t quadrado. Como que a gente descobre a posição do encontro, gente? Igualando uma função com a outra, ok? Então, no encontro, SA é igual a SB. Consertar aqui, pronto. SA é igual a SB. Bem, quanto que vale o SA? O SA é 10t. Quanto que vale o SB? É 0,1 t quadrado. Você pode resolver aqui por Bhaskara, passando o 10t para o lado direito, né? E resolvendo por de Bhaskara vai ficar maior. Só que aqui você pode cortar, ó. Como tem um t multiplicando de um lado e t multiplicando do outro, no caso duas vezes, né? T quadrado, eu posso cortar um t com esse t aqui. O que sobra? 10 igual a 0,1 t. 0,1 está multiplicando, eu passo dividindo. 10 sobre 0,1, o que nos dá 100 segundos. Ok? Ou seja, 100 segundos. Ou seja, o móvel B vai alcançar o A. Só que a partir do instante em que começou o problema, ele vai levar 100 segundos para isso. Ok? Bem, letra B. A velocidade de B no instante em que estiver ultrapassando de A. Bem, a velocidade de B vai ser dada por essa expressão aqui. Bem, a velocidade inicial de B, o problema disse que é zero. E ele falou que a aceleração do B, vamos voltar lá, ó. Vamos voltar no slide anterior. A aceleração de B vale 0,2 metros por segundo ao quadrado. Então, ó,
0,2. E qual o instante do encontro? Acabamos de calcular que foi no instante 100, não é isso? Então, ó, 0,2 vezes 100 dá 20 metros por segundo. Esta é a velocidade do B na hora do encontro, ok? Bem maior do que a do A, beleza? Continuando então, vamos passar o slide aqui, gente. Se você juntar, gente, vamos pegar aqui no slide anterior para ganhar um espacinho para mostrar para vocês aqui uma coisa. Se você tem um errozinho aqui. Se você só um minuto, quero apagar aqui. Se você pegar, gente, a função horária do espaço, ó, S igual a S0 mais V0t mais AT quadrado sobre 2. E a da velocidade, ó. Você isola o tempo na da velocidade e joga nessa daqui, fazendo manipulações algébricas, nós chegaremos nisso, ó. Nós chegaremos na equação de Torricelli, beleza? Reparem a equação de Torricelli. Primeiro detalhe mais importante, por que essa equação é tão famosa, né? Pelo simples fato, gente, dela não precisar do tempo, ela independe do tempo. Então, os problemas que não te dão tempo, inicialmente, a primeira coisa que faz é você pensar em resolvê-lo pela equação de Torricelli, ok? Quem é quem nessa equação de Torricelli aqui? Então, bora lá. Aqui, ó, é a velocidade final ao quadrado é igual à velocidade inicial ao quadrado mais 2 vezes a aceleração vezes a variação do espaço. Reparem que em nenhum momento eu tenho tempo nessa equação de Torricelli, ok? Inclusive, por isso que ela é chamada de equação, para não ter o termo independente das anteriores, que é o tempo, ok? Bem, ela é válida, né, para o movimento uniformemente variado e principalmente importante porque não necessita do tempo. As próximas questões dos dois slides seguintes, eu vou resolvê-las pela equação de Torricelli, utilizando a equação de Torricelli. Então vamos lá, ó. Gente, primeira questão aqui. Um caminhão com velocidade escalar de 72 km por hora é freado uniformemente até parar. Então quer dizer que a velocidade inicial vale 72 km por hora. Se eu transformar isso para metros por segundo, vai ficar 20 metros por segundo. Basta dividir por 3,6. E a velocidade final vai valer zero. Vale zero. Então tem a inicial e a final. Sabendo que o caminhão desloca-se 100 metros durante a frenagem. Repare, ele não te deu tempo, mas ele te deu a distância em que a velocidade do caminhão saiu de 20 metros por segundo e foi para zero. Ok? O que vai nos permitir resolver já a letra A, que é a aceleração. Vamos pela equação de Torricelli. Velocidade final ao quadrado é igual a velocidade inicial ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração vezes o ΔS. Ok? Bem, velocidade final é zero, que ele freou até parar. Velocidade inicial, 20, mais 2 vezes a aceleração, que é o que eu quero. E o deslocamento dele foi de 100 metros. 0 ao quadrado, 0. 20 ao quadrado, 400. 2 vezes A vezes 100 vai nos dar 200A. Bem, 400 está positivo, eu passo para o lado esquerdo negativo. 400 igual a 200 vezes A. 200 está multiplicando, eu passo dividindo. Menos 400 sobre 200 vai nos dar menos 2 metros por segundo ao quadrado. Aceleração negativa e velocidade positiva durante todo o problema. Ou seja, o problema inteiro movimenta do tipo retardado, ok? E ele quer o tempo de frenagem, ó. O tempo de frenagem é bem fácil, vou fazer nesse pedacinho aqui, ó. Tempo de frenagem é V igual a V0 mais AT. Bem, eu acabei de descobrir a aceleração. Vou descobrir o tempo em que a velocidade dele saiu de 20 metros por segundo e foi para zero. Olha só, 0 igual a 20 menos 2t. 2t está negativo, eu passo para o lado esquerdo positivo. 2t igual a 20. 2 está multiplicando, eu passo dividindo. 20 sobre 2 nos dá 10 segundos. Ok?
Esse é o tempo de frenagem desse problema aí, ok? O último problema é um problema onde um pedaço dele é em movimento uniforme e um pedaço dele é em movimento uniformemente variado. O que a gente faz? Calcula pedaço independentemente do outro, depois junta para descobrir o que ele nos pede. Vamos lá, ó. Olha só. Ele diz o seguinte: uma partícula parte do ponto A e atinge o ponto B em movimento uniforme. Então vamos lá. Saiu do ponto A, foi para o ponto B em movimento uniforme, com velocidade 10 metros por segundo em 3 segundos. Então 10 metros por segundo a velocidade e ele levou 3 segundos para isso. Esse pedaço é movimento uniforme. Vamos descobrir quantos metros ele vale. E depois, a partir do B, gente, ela é retardada uniformemente a 2 metros por segundo ao quadrado, em valor absoluto, até parar no ponto C. Então, de B a C, o que aconteceu de B a C? Primeiro tem uma aceleração. Gente, reparem que a velocidade é positiva, o movimento é retardado, então a aceleração tem que ser negativa. Tá freando ele, ó. A aceleração, não é isso? A aceleração aqui vale menos 2. Ele começou no ponto B com a velocidade de 10 metros por segundo, que é a velocidade que ele tinha na parte anterior, e termina com velocidade 0. Então aqui nós temos de A a B um movimento uniforme, de B a C um movimento uniformemente variado. De A a B vamos calcular a distância, gente. Bem, se é uniforme posso usar isso daqui, ó, S igual a S0 mais VT. Se eu passar o S0 para lá, vai ficar S menos S0 igual a VT. S menos S0 é o ΔS, não é isso? VT eu já tenho, a velocidade vale 10 e o tempo vale 3. 10 vezes 3, 30 metros. Então quer dizer que isso aqui, ó, é a distância AB, de A para B, ok? Agora vamos fazer a mesma ideia, só que de B para C. B para C o movimento é uniformemente variado. Como ele não nos deu tempo, eu tenho a velocidade inicial, tenho a velocidade final no trecho BC e a aceleração. Vamos usar a equação de Torricelli. Velocidade final ao quadrado é igual a velocidade inicial ao quadrado mais 2 vezes a aceleração vezes ΔS. Velocidade final, ele freou até parar, 0. Velocidade inicial era de 10 metros por segundo ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração, que é de menos 2 vezes ΔS. 0, 10 ao quadrado, 100. 2 vezes menos 2 vezes ΔS é menos 4 ΔS. 4 ΔS está negativo, eu passo para o outro lado positivo. Isso vai dar igual a 100. Finalizando, ΔS, gente. 100 dividido por 4 dá 25 metros. Total, então, gente. O total, então, ó. O total é de 25 mais os 30 do primeiro termo, que totaliza em 55 metros, ok? A distância de A até o ponto C, ok? Gente, então, muito obrigado. Espero que esses slides tenham ajudado. Qualquer dúvida, ó, pode mandar aqui embaixo no canal. Curtam para me ajudar aí, ok? E sigam o professor. Com todo vídeo que eu postar, automaticamente você já recebe, que você antecipa bastante aí as aulas, ok? Muito obrigado e até a próxima.